Oi, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou Thalita do Ministério Nação da Cruz. Estou trazendo o estudo de mais um capítulo do livro de Provérbios. E nós iremos estudar sobre o capítulo 12, resgatando alguns versículos do capítulo 10 e do capítulo 11 do livro de Provérbios. E nesse mesmo vídeo nós iremos comentar sobre o capítulo 13 também do livro de Provérbios. Vem comigo. A leitura do capítulo 12 do livro de Provérbios começa com o versículo: Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Resgatando alguns versículos anteriores ao capítulo 12, no capítulo 10, versículo 32, vem falando sobre o fato do justo e o sábio ter conhecimento em seu falar causa prazer para quem o escuta. Então, todo aquele que tem conhecimento, tem sabedoria, vai falar de um jeito que causa prazer em todo aquele que está escutando, nos seus ouvintes. Já o tolo, ele mostra a sua tolice no momento em que ele fala. O tolo, ele demonstra a sua falta de senso no seu próprio linguajar. E uma cidade abençoada, isso é Provérbios 11, 11. Uma cidade abençoada, ainda que seja muito próspera, rica, essa cidade, ela também pode ser arruinada pela continuidade da fala dos perversos que levam muitas pessoas ao erro. E Provérbios 11, 13 diz que uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que gosta do falatório, não é confiável, pois uma pessoa fofoqueira é uma pessoa traidora. A gente sabe que de forma alguma a gente pode desabafar com quem é muito falador, com quem não tem a sabedoria de guardar para si, não só informações de terceiros, como guardar para si a sua própria língua. Quando a gente cai no erro de desabafar com alguém que não é de confiança, com alguém que a gente sabe que tem esse traço na personalidade da fofoca, a gente logo em seguida a gente percebe o erro que a gente cometeu de desabafar com aquela pessoa. A gente já tem a noção de que aquilo que a gente contou para tal pessoa já vai rodar pelos ouvidos de várias outras. Então ela tem esse traço de ser uma pessoa traidora, a pessoa que é fofoqueira. Mas uma pessoa que consegue guardar o falar sobre terceiros, guardar para si, merece reconhecimento por ter esse traço em sua personalidade. O falatório, ele traz consigo a discórdia e a ofensa, e o causador de problemas, além de herdar o vento, ainda traz conflito para a sua própria família. Provérbios 11, 29. Mas o que é herdar o vento? Você sabe que o vento, ele passa por nós. Ele não fica, ele passa. E ninguém consegue pegar o vento e guardar para si. Então, o que é herdar o vento? É herdar aquilo que não é concreto. Muito se falou, mas nada se fez. Então, quando falo muito e nada faço, eu herdo o vento. Eu herdo nada concreto. Na verdade, eu herdo o nada. Nós temos esses versículos no capítulo 10 e no capítulo 11 do livro de Provérbios, já dando uma introdução ao capítulo 12, porque, na verdade, a Bíblia toda ela se complementa, principalmente o livro de Provérbios, que é um provérbio vai puxando o outro. Então, Provérbios 12, o capítulo ele já começa com um choque de realidade. Se você deseja conhecimento, você vai precisar amar a disciplina, a correção, porque o que odeia ser repreendido não tem juízo. Então, Provérbios 12, 1 fala que toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. Então a gente sabe que aquele que é bom obtém a graça, o favor imerecido de Deus. Mas aquele que vive na maldade, ama aquilo que é maligno, já está sob a condenação de Deus. Lá em Romanos 8:1 fala que aqueles que estão em Cristo já não possuem condenação, mas aquele, aqui como diz o Provérbios, aquele que vive na maldade, que ama a maldade, obviamente, logicamente, não está em Cristo. E se não está em Cristo, não é nova criatura. Se não é nova criatura, já está sob a condenação de Deus.
E para as mulheres virtuosas, as mulheres que se esforçam em seguir a palavra do Senhor, a honra e reconhecimento, tanto para ela quanto para a sua família, seja seus filhos, irmãos, parentes, esposo. Entretanto, a mulher que causa vergonha, ela está sempre insatisfeita, ela é raivosa, ela é queixosa, uma mulher que o tempo todo está se queixando de tudo, reclamando de tudo, ela é escandalosa, autoritária e até mesmo agressiva. Essa mulher, ela se assemelha a uma doença óssea na vida do esposo e também na vida de seus familiares. Em algumas traduções da Bíblia, vem falando que essa mulher se assemelha a uma doença dos ossos, ou então uma doença apodrecida. E até mesmo tem versões, traduções da Bíblia, que vem dizendo que essa mulher escandalosa, raivosa, insatisfeita, ela se assemelha a um câncer na vida do esposo e dos familiares. É preciso ter cuidado com os conselhos recebidos que vêm de pessoas ímpias, porque as palavras dos perversos são armadilhas mortais. Você que é cristão, você que é crente, é nova criatura em Cristo, você sabe que pouca coisa se aproveita das palavras daqueles que ainda não encontraram Cristo, daqueles que são ímpios e até mesmo são zombadores da palavra de Deus. Pouquíssima coisa se aproveita, na verdade, eu acredito que nada se aproveite daquele que é ímpio, se aproveita, né, daquilo que sai da boca do ímpio, porque ele não tem a sabedoria divina que você, que é cristão, já está buscando no Senhor. Seguir os conselhos de Deus, seguir os princípios bíblicos, levam a uma sabedoria divina que o ímpio não possui. Então, aquele que é cristão dificilmente vai receber ou vai colocar em prática o conselho do ímpio. E aquele que se diz cristão, mas que prefere escutar o conselho do ímpio do que o conselho daquele que também é cristão, daquele que também está caminhando para obter sabedoria divina, esse cristão, na verdade, ele vai cair aí num erro gritante, num erro que poderia ser evitado se ele se esquivasse dos maus conselhos dos ímpios e ficasse com os conselhos bíblicos, os conselhos que estão na Bíblia, porque para todas as fases da vida, a Bíblia possui os conselhos. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que se escuta do ímpio, que pode vir fantasiado de bom conselho, de um conselho de prosperidade, de sucesso, mas que no final é uma armadilha mortal. Aquele que fala com maldade cai em contradição. Aquele que fala com maldade, com mentira, vai se contradizer em algum momento de sua narrativa. E ele se enrola, mas aquele que é correto não se preocupa com suas palavras, pois possui o hábito de falar ou conversar francamente, de falar com a verdade, falar coisas verdadeiras e não coisas mentirosas. Quando a gente fala a verdade, a gente não esquece, mas quem fala mentira, além de se contradizer e esquecer, ainda se enrola. E no Provérbios 12, capítulo 12, versículo 18, fala que as palavras do falador tagarela, aquele que muito fala, tem poder de ferir profundo e mortalmente. A Bíblia diz que corta como se fosse uma espada de 2 gumes, né? Ela corta em cima e ela corta embaixo, porque ela é afiada dos 2 lados. As palavras mentirosas, as palavras do tagarela, têm poder de cortar profundamente e mortalmente, mas não tem o poder de curar. Então, por mais que essa pessoa tagarela, fofoqueira, mentirosa, não possuindo nenhum discernimento, foi e machucou aquele que estava ouvindo, ainda que ela peça perdão, ainda que ela se desculpe pelo que ela comentou, o que ela fez, o que ela falou, não tem o poder de curar, de fechar aquela ferida, aquele corte que ela causou. Mas as palavras que curam provêm apenas dos lábios dos amantes da verdade. Todo aquele que ama a verdade, ama a palavra do Senhor, tem o dom de curar através de suas palavras. Daqueles que não se entregam à conversa mentirosa, o dom da cura através das palavras provém dos lábios daqueles que não se entregam à conversa mentirosa e possui o controle da língua, possui o controle do seu próprio linguajar, tanto do seu vocabulário quanto do hábito de falar.
Aquele que diz mentiras será rapidamente descoberto. Suas palavras não têm duração. Provérbios 12, 19. E o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Provérbios 12, 22. Então aqui vem dizendo que o Senhor, ele detesta, ele odeia a mentira. E logo, todo aquele que professa palavras mentirosas caem aqui nesse ódio mortal da boca mentirosa. O Senhor, ele detesta, ele abomina essa atitude. Então nós sabemos que nós não podemos fazer a mesma coisa. Aquele que diz mentiras será rapidamente descoberto, isso a gente sabe, não precisa nem explicar que a gente tem um próprio provérbio secular falando, né, um ditado secular, falando que mentira tem perna curta, não vai muito longe. E suas palavras não têm duração, que é aquilo, tanto não vai tão longe, quanto não dura muito tempo. A pessoa sábia não sai por aí falando sem parar a respeito de si mesma e de seu próprio conhecimento para não se tornar uma pessoa irritante. Aqui no início do estudo fala que o justo e o sábio ter conhecimento em seu falar causa prazer em quem está escutando. Só que essa mesma pessoa sábia e justa não vai sair por aí falando bastante de si mesma para todo mundo, sem parar, sem controle. E também não vai falar de seu próprio conhecimento, sem parar e sem controle. Para quê? Para que esse prazer que as pessoas têm em ouvi-lo falar com conhecimento, ele, por causa da longa duração, ou porque a pessoa se tornou tagarela a respeito de si própria, de seu conhecimento adquirido, que esse prazer não se torne em algo irritante aos ouvidos daqueles que estão ali prestando atenção. Mas o sem juízo é como uma fonte que jorra apenas insensatez sem limites, está no versículo 23. Então, quando o sábio, que é sábio, ele, por mais que ele possua muito conhecimento, ele tem a noção de que ele não vai se tornar uma pessoa tagarela. Se ele quer falar de um assunto, provavelmente ele corta o assunto em várias partes e quando tiver oportunidade vai complementando. Mas aquele que é sem juízo, ele é tagarela, ele fala muito, fala sem parar, ele não presta atenção e ele é uma fonte que o tempo todo está jorrando, insensatez, loucura, até mesmo falta de ética, não tem juízo, não tem noção e ele vai ali sem limite. E aí se torna o quê? Irritante. E no caminho da justiça está a vida. Isso está no versículo 28 do capítulo 12 do livro de Provérbios. No caminho da justiça está a vida. E nós sabemos quem é o caminho. O Senhor, ele vem dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aqui no versículo diz que esse é o caminho que nos livra da morte. Então, se a gente sabe que no caminho da justiça está a vida e esse é o caminho que nos livra da morte, para quem esse provérbio, esse versículo está apontando? Para Cristo, para Jesus, o Messias, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, versículo 6. E esse caminho, ele não livra o corpo físico da morte. A gente sabe que todos nós vamos passar um dia pela morte, mas esse caminho livra a alma da morte eterna, da eternidade sem Deus. Essa é a diferença do sábio e daquele tolo que é muito tagarela, que fala demais. O sábio fala com conhecimento e ele fala sobre o caminho da justiça, que é Cristo, o caminho da vida, que é Jesus. Em suas palavras há poder da cura, mas o tolo, o sábio, só tem o poder de ferir, de se contradizer, de mentir e de plantar armadilhas para as outras pessoas, fantasiadas de sucesso e de bons conselhos, mas a gente sabe que a palavra do ímpio ela é perversa e ela não tem nada de bom no final, como nós já aprendemos nos outros provérbios nos vídeos anteriores. Então a diferença do justo e do injusto é que um tem o discernimento da palavra do Senhor e produz vida, produz cura, e o outro não tem discernimento nenhum, não tem nenhuma noção e produz apenas feridas, tanto para a alma quanto para o corpo de alguém. E nós iremos agora também falar sobre o capítulo 13. No capítulo 12, a gente falou sobre a pessoa tagarela, aquele que não consegue falar com cuidado, aquele que tem muita dificuldade em falar pouco. Mas no capítulo 13, a gente vai falar sobre aquele que não consegue seguir conselho. E o capítulo 13, ele começa falando: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão.
Versículo 3 do capítulo 13 do livro de Provérbios. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando a si mesmo. Tá? Uma pessoa que não aceita a justa repreensão ou conserto é tida diante de Deus como tola. Isso aqui fala, olha, do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. E no versículo 5, os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Então a gente vai estar falando sobre esse capítulo 13 do livro de Provérbios. Um homem arrogante se orgulha de seu gênio e não percebe que sua atitude só gera briga e discórdia. Porém, o sábio busca andar sob conselhos para se tornar ainda mais sábio. Aquilo que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores. Repreende o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Se você for repreender o tolo, você vai acabar se tornando tão tolo quanto ele. E o tolo ainda vai ficar com raiva da repreensão. E você que foi repreender o tolo, ensinar o tolo, acaba também saindo como uma pessoa errada. E além de sair como errada, você ainda fica com raiva. Então, boa coisa é repreender o sábio. A busca por conselhos torna o caminho da vida menos amargo. Esse caminho da vida aqui, já não estou mais falando do caminho da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu estou falando realmente da linha de vida, a linha de tempo, o tempo contínuo da vida de um ser humano. Então, a busca por conselho divino, pela palavra de Deus, a sabedoria divina, torna o caminho da vida, o tempo de vida, fica menos amargo. A gente sabe que tem problema, tem tribulação, tem dificuldade, mas a gente consegue levar com leveza, felicidade, com verdadeira alegria, de acordo com a palavra do Senhor, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive. Cristo não está morto e em Cristo há uma graça maravilhosa que nós não merecemos, mas que foi concedida a nós através de seu sacrifício. Então, tudo isso, buscar os princípios bíblicos, a sabedoria divina, torna o caminho, torna a nossa vida menos amarga. E a zombaria da palavra divina, gera punição. O zombador pagará caro por isso. Entretanto, aquele que ama e respeita a palavra de Deus é muito bem recompensado. A instrução vinda daqueles que amam e têm a sabedoria de Deus, essas pessoas, elas têm boas palavras para dar a quem precisa. E suas palavras, a instrução que foi vinda dessas pessoas, as palavras são bênçãos e fontes de vida e possuem poder de distanciar o ser humano da morte e de armadilhas. As boas palavras, baseadas na Bíblia, nos princípios bíblicos e no conhecimento que o Senhor Jesus deixou para nós em sua palavra. O zombador é imprudente, inevitavelmente vai sofrer escárnio público, vergonha e escândalo na frente de todo mundo. E as pessoas que presenciam tal acontecimento jamais esquecem. Você lembra que a gente também já falou sobre isso? Quando se trata do adultério, quem fica sabendo não esquece. E a mesma coisa do zombador. Além dele sofrer o escárnio público, a vergonha, a humilhação, o escândalo, as pessoas que presenciam isso nunca vão esquecer desse acontecimento. Porém, aquele que é humilde em gênio e personalidade é presenteado com honra em sua vida, porque aceita a justa correção e até mesmo a punição. Então, aquele que é humilde em personalidade, em gênio, aceita a boa correção, a correção justa, aceita essa correção, ele é presenteado com honra em sua vida. E o homem orgulhoso, ele não aceita ser corrigido por seu comportamento. Cairá em escândalo e pobreza. Essa é a recompensa, a grande recompensa da pessoa orgulhosa que não aceita a repreensão e também não aceita os bons conselhos, principalmente se esses bons conselhos forem tirados da Bíblia. Tem embasamento bíblico, tem uns que aceitam e tem uns que não aceitam de jeito nenhum, não querem nem saber da Bíblia. Bíblia, Jesus, crente, não quer saber, não quer nem ouvir
e são conselhos para a alma, são conselhos que, como diz a palavra do Senhor, torna o caminho, a vida menos amarga. E essas pessoas orgulhosas, zombadoras da palavra de Deus, elas não têm interesse nesses conselhos. Então, qual que vai ser a recompensa dessas pessoas? Escândalo, vergonha e pobreza. E ainda assim, mesmo passando por tudo isso, o homem orgulhoso, ele não abandona o seu pecado. Aquele homem teimoso ali que não aprende de jeito nenhum. E o grande prêmio para os que possuem cuidado com quem anda, cuidado com as amizades que cultiva, cuidado como se comporta, o que ouve, o que faz e o que vê, anda na companhia de pessoas que também procuram adquirir a sabedoria divina e agradar a Deus, o grande prêmio para essa pessoa cuidadosa é ficar cada vez mais esperto e inteligente e sábio. E vai fazer o quê? Vai levar a vida com mais dignidade, maior sabedoria e melhor se torna o seu tempo de vida. Entretanto, o que anda em companhia de pessoas displicentes, pessoas sem juízo, pessoas perversas e maldosas, que não possuem nenhum temor a Deus, os que andam na companhia dessas pessoas fazem tudo o que possuem desejo. Tudo o que deseja a pessoa está fazendo. Mas ela não pensa em nada sobre a vontade de Deus. Em nada ela reflete. Deus tem uma vontade para mim. O Senhor quer que eu faça tal coisa. Não me importa. Não, ela não reflete sobre a vontade de Deus. Ela também não reflete sobre o comportamento que ela deveria seguir, critérios do Criador. A essas pessoas, o fim é a ruína da vida. A sua vida será arruinada porque essas pessoas que andam em companhia de outras piores do que elas, não têm nenhum temor ao Senhor, elas fazem tudo que dá vontade, tudo que der na telha elas estão fazendo, e elas não se importam e elas não pensam sobre a vontade de Deus, muito menos sobre os critérios do Criador. Então essa pessoa terá a sua vida arruinada. E essas pessoas nunca serão felizes, por mais que elas finjam em redes sociais, elas finjam para amigos, para conhecidos. A Bíblia diz que a infelicidade está sempre perseguindo essas pessoas que não apenas zombam do Senhor, da palavra de Deus, mas que elas não possuem nenhum temor, nenhuma sabedoria, e elas não procuram entender, compreender os critérios e a vontade do Criador. Então elas vão fingir que estão felizes, mas elas mesmas sabem que no fundo elas são pessoas infelizes, e essa infelicidade irá constantemente perseguir essas pessoas. No entanto, para os amantes verdadeiros dos conselhos contidos na palavra do Senhor, aqueles que amam buscar a palavra de Deus, amam ler a Bíblia, amam adquirir o conhecimento riquíssimo que está aqui nesse livro, que é a Bíblia Sagrada. Para essas pessoas está destinada a recompensa da prosperidade em vida. Para os que realmente querem a sabedoria, pode ser a prosperidade em vida ou pode ser também a vida eterna com Cristo. A disciplina é vida longa para aqueles que a recebem de bom coração. Você será uma pessoa abençoada em anos de vida. A Bíblia nos ensina a disciplinar os filhos para que eles vivam bem, saibam reconhecer coisas erradas, cresçam humildes, de boa índole, e a disciplina é um ato de amor e cuidado e jamais deve ser feita de forma ignorante ou até mesmo violenta. Aquele pai, aquela mãe que gasta a sua raiva disciplinando o filho, você não está disciplinando, você está apenas passando ali a sua raiva. Então a disciplina a respeito dos filhos deve ser feita com muita sabedoria e calma. Deve ser feita sabiamente, não é passar a raiva, não é passar a sua raiva ali nos filhos. Mas o filho, ele precisa sim ser corrigido, ora levemente e ora duramente. Assim como o pai que ama profundamente um filho e não deixa de corrigir o seu mau comportamento, o Pai maior, que é o nosso Deus, também corrige por amor todo aquele que se diz seu filho. Eu digo que sou filha de Deus, logo eu devo ter a humildade de aceitar de bom grado a repreensão do meu pai. Se eu digo que sou filha de Deus, eu vou precisar, para mim mesma, eu vou precisar aceitar
a correção do meu Deus, que é o meu Pai. Agora, aquele que diz, sou filho de Deus, mas não aceita a repreensão divina, a correção para se tornar uma pessoa melhor, não pode ser chamado filho. Está dizendo que é filho da boca para fora, mas na verdade ainda não é. Então é isso que vem falando o Provérbio, capítulo 13. Nós estudamos agora o capítulo 12 e o capítulo 13. Falando sobre o capítulo 12, aquele que é falador, aquele em quem não se deve confiar, aquele que muito fala e é sem juízo. E o capítulo 13 fala sobre aquele que é zombador, não aceita conselho e tem dificuldade em seguir os conselhos bons que se recebe durante toda a vida. Lembrando que os bons conselhos tornam a nossa vida menos amarga. O bom comportamento, a boa obediência e até mesmo a aceitação da correção divina torna a nossa vida menos amarga. Esse foi o estudo do livro de Provérbios, capítulo 12 e capítulo 13. Se você gostou, que Deus te abençoe e obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você precisar, volte a esse vídeo e até a próxima.